Senhor nos cubra com seu sangue precioso, né? Que Ele realmente possa ter misericórdia de nós essa manhã, para que a gente prossiga no estudo da palavra, de maneira que cada vez mais Ele possa revelar o que está no seu coração, e dessa forma nós possamos compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós estamos chegando agora no capítulo 21 de Apocalipse. Nós estamos indo para os finalmente, não é? Só lembrando que no capítulo anterior nós ouvimos sobre a questão do trono branco, né? Do juízo final sobre os ímpios, sobre todas as coisas que não pertencem mais a Deus, e o destino delas é bastante dramático, trágico. Foram lançados no lago de fogo, irmãos. Então é um momento assim para nós considerarmos, né, diante do Senhor, né, a situação do mundo, a situação das pessoas. A gente não dá valor para isso porque ela não está acontecendo agora, mas todos passarão, né, de alguma maneira. Nós, através do sangue do Senhor, seremos justificados e muitos serão condenados. Então, é uma visão triste nós vermos esse grande trono branco, é o juízo de Deus. A gente conhece Deus como Deus de amor, Deus de misericórdia, e Ele tem estendido esse amor, essa misericórdia ao longo de todas as eras. Ele tem dispensado o seu evangelho para nós ao longo de todas as eras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. De alguma maneira o evangelho alcançou essas pessoas do Velho Testamento também, e a questão é aceitar ou rejeitar o evangelho. Nós, graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, esse evangelho chegou até nós e nós o recebemos. Então a nossa história é outra. Mas a gente precisa falar desse contexto, porque hoje nós vamos falar sobre novo céu, nova terra e nova Jerusalém, né? Então nós estamos virando uma página aqui. Nós estamos deixando para trás todas as coisas negativas. Satanás foi lançado no lago de fogo, o falso profeta, a besta, os ímpios, e a morte foi lançada no lago de fogo. Então o Senhor está encerrando, vamos dizer assim, esse ciclo negativo que literalmente infernizou a humanidade, né, ao longo de todos esses séculos. Mas agora, irmãos, nós estamos entrando numa nova paisagem, uma nova visão. Mas nem por isso nós não podemos levar isso de maneira leve. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, né, o que Deus pretende e aonde Ele quer chegar. Por quê, irmãos? Porque nós ainda vivemos neste momento, nós vivemos nesta era, né? Essa visão de Apocalipse é uma visão futura, que aos olhos de Deus já aconteceu, já foi consumado, mas nós estamos vivendo o presente. Nós não sabemos, né, quanto tempo nós temos ainda, e também não sabemos o quanto que nós ainda temos que trabalhar e servir ao Senhor para salvar essas pessoas desse destino trágico, tá? Então, sempre que nós ganhamos uma visão, nós reforçamos a nossa convicção. Então, a ideia é essa, né? Nós temos uma visão clara, para que a nossa convicção seja forte, seja firme, e a gente possa levar adiante a vontade de Deus, tá? Porque nós somos aqui na terra instrumentos de Deus para levar a sua vontade a cabo, né? Deus, Ele tem um grande plano, um grande propósito. Ele estabeleceu a maneira como fazer isso, os meios para fazer isso, por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Mas são ferramentas que foram colocadas nas nossas mãos para que esse evangelho chegue até as pessoas e elas possam ser salvas, ok? Bom, irmãos, então vamos ler aqui alguns trechos. Apocalipse 21, eu vou ler aqui o primeiro trecho aqui, o versículos 1 a 6. Irmãos, prestem bem atenção nos termos que a gente vai usar, nas palavras que nós vamos usar, porque tudo é importante,
Tudo tem significado, ok? Então vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vamos parar só até aqui, irmãos, tá? Então o que nós vemos aqui? Uma visão, tá? Essa é uma visão que o Espírito levou a João a observar. Nós vemos, o que nós vemos aqui na visão de João? Nós vemos um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Tá? Nós temos que entender, irmãos, que a visão de João foi uma visão tríplice. Ele viu o novo céu, viu a nova terra e viu a nova Jerusalém. Então, só para a gente não desvincular uma coisa da outra, tá? O novo céu, nova terra é uma coisa, nova Jerusalém é outra coisa. Elas fazem parte da mesma visão. Nós vemos também uma voz anunciando a habitação de Deus com os homens. Tá? Então ele viu um quadro e uma voz dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Está mostrando, eis, está mostrando, olha ali, olha ali. Também ele fala a respeito de um consolo, né, para todo o sofrimento. Ok? No versículo 4, ele enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós vimos, né, irmãos, no capítulo anterior, que a morte foi lançada no lago de fogo. Então, o Senhor está anunciando aqui uma era de consolo para nós, né, porque as primeiras coisas já passaram. As coisas relacionadas ao mundo caído, ao mundo contaminado, passou. As coisas que nos trazem tristeza, nos trazem angústia, nos trazem sofrimento, irmãos, são as coisas decorrentes da queda do homem. São as coisas decorrentes do próprio pecado. Essas coisas passaram. E porque elas passaram, irmãos, então acabou o nosso sofrimento, a nossa dor e as nossas lágrimas. Então a condição desse consolo é justamente o fato de que todas as coisas foram consumadas pelo Senhor. Então nós vemos aqui a habitação de Deus com os homens, o consolo que nós teremos só pelo fato de nós já estarmos na presença do Senhor. E também vemos uma promessa, né? Eis que faço nova todas as coisas, né? No versículo seguinte, aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. Então nós vemos aqui, irmãos, quantas coisas novas, né? O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, e o Senhor faz todas as coisas novas, né? Então nós precisamos entender realmente o que Deus quer dizer com isso, né? Então, irmãos, a gente quando vai estudar, né, esses termos, a gente precisa compreender o significado real deles, né? E no grego, né, quando a gente vai para o original, a gente vê que no grego existem duas palavras para descrever novo. Duas palavras para descrever uma coisa nova. Tá? Uma é o neo. Neo, nós conhecemos, né? Quando a gente fala que a gente inventa uma palavra nova, a gente fala que é um neologismo, né? Então esse prefixo neo significa novo. Mas ele novo, ele é um novo que diz respeito ao tempo. É uma coisa nova que diz respeito a tempo. Por exemplo,
Em Mateus 9:17, ele fala a questão do vinho novo em odre velho. Então, um vinho recém-feito. É um vinho que no tempo ele é novo. Tá? Então, ali naquele texto, a palavra usada é neo. Tá? 1 Timóteo 3,6, ele fala para aquele que busca o episcopado, busca ser presbítero, ou ter um serviço de servir como bispo ou presbítero, não pode ser neófito. Neófito é um novo convertido. Então, está bem claro, né? Então, quando se fala a respeito de ser novo em tempo, nós falamos neo. Mas quando nós falamos as palavras usadas aqui nesse texto de Apocalipse, todos eles, quando falam de neo, é o kainé, ou kainós, ou kainon, ou kainem, que é a variação masculino, feminino e conjugação dessa palavra, que significa novo, mas em qualidade. Percebe a diferença, irmão? Uma coisa é ser nova porque acabou de ser criada. Outra coisa é assim, eu me sinto novo, renovado. Então é um novo que não é que saiu do zero, mas é um novo com qualidade. Então no grego existem essas duas palavras para expressar coisas diferentes. Então vamos entender aqui, irmãos, que um exemplo que em Lucas 22:20, quando o Senhor partiu o pão, ele falou assim: este é o cálice da nova aliança. Essa nova aliança é o kainon. É uma nova, com uma qualidade maior, porque ela já existia uma aliança de Deus com o homem. Então a aliança já existia, agora o Senhor está fazendo uma nova aliança, um upgrade dessa aliança. Não é? Olha só, Efésios 2:5 fala que em Cristo criasse em si mesmo um novo homem. Esse novo homem não é neo, é kainon, porque o homem já existia e o Senhor nos renovou. Não é? Nós continuamos sendo quem nós éramos, mas de uma maneira nova. Então, de uma maneira nova é kainon. Tá claro, irmãos? Restaurado, como se fosse restaurado. Então está novinho em folha, mas o Senhor realmente fez um trabalho nesse homem e o renovou, não é? A nova aliança, ele renovou aquela aliança que ele tinha com o homem. Então é um novo em qualidade, ok? Então vamos seguir. Em 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, ele também fala de nós sermos nova criatura. Essa nova criatura, irmãos, também é o kainon, tá? Porque o Senhor realmente, ele nos criou em Adão e ele nos renovou em Cristo Jesus. Então somos uma nova criação. Maravilhoso, né, irmãos? O cuidado e a precisão de Deus para ele explicar o que nós somos e o que ele pretende. Então, irmãos, dentro desse contexto, nós vemos que todos esses novos em Apocalipse, ele diz respeito a essa interpretação, né, de que são novo em qualidade, fala do kainon. Então, o versículo 1 e 2 lá, ele fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Também vi a cidade santa, nova Jerusalém. Então, todos nesses versículos, e também eis que tudo se fez novo, né? Todos esses versículos, eles dizem respeito ao kainon, kainem, que é novo ou nova em qualidade, ok? Então, isso vai nos levar a pensar realmente o que significa um novo céu e uma nova terra, né? E nesse sentido, a gente sabe, irmãos, que no que diz respeito à interpretação bíblica, sempre vão haver várias linhas de interpretação, tá? E a gente não quer entrar em debate, né?
teológico sobre o que é certo e o que é errado, porque ninguém sabe, né, irmãos? Ninguém sabe. Mas a gente vai caminhando conforme o Senhor vai nos dando paz e vai nos dando entendimento, até que o Senhor um dia pode até dar um outro entendimento. Mas nós vamos caminhando conforme o Senhor vai nos dando, né? Então, dentro dessas linhas de interpretação, uma delas entende, né, que o universo atual será totalmente destruído e Deus criará um novo céu, uma nova terra, sem continuidade com a atual, né? Alguns tomam como base aqueles versículos de Pedro que fala que o universo, que as coisas vão se desfazer com estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se desfarão, tá? Então, alguns usam esse versículo para interpretar que as coisas vão ser todas destruídas e vão recomeçar. O Senhor vai criar um novo céu, nova terra. É possível Deus fazer isso, irmãos? Claro que é possível. Claro que é possível. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, não é? Mas também existe a outra interpretação, que o universo atual, ele será renovado, ou ele será restaurado numa transformação profunda, né? A ponto de se tornar uma nova criação, né? Mas ainda sendo uma continuidade do universo que nós estamos vivendo agora. Irmãos, tem muitas coisas que nós não conseguimos responder, e não vamos conseguir responder até que todas as coisas acontecem. Então, depois que as coisas acontecem, fala assim: eu sabia que ia ser assim. Não é? Eu sabia que ia ser assim. Depois a gente conhecia todas as teorias, então uma delas vai acontecer de fato. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor pode todas as coisas. Mas agora, dentro desse contexto que nós estamos falando hoje, se a gente analisar então as palavras que foram usadas para descrever esse novo céu e nova terra, nós vamos deparar então com essa palavra kainon, o kainen, que passa uma ideia de um mundo novo e não de um outro mundo. Não sei se vocês concordam, pelo menos no que diz respeito à interpretação do texto, tá? Não nos arriscamos a fazer uma interpretação literal da vontade de Deus, mas na interpretação do texto, a ideia que se passa aqui, nós estamos falando de um mundo renovado, né? Bom, tem alguns outros versículos, né? Porque como a gente sempre diz, né? Com a Bíblia a gente defende todos os pontos, né? Assim como falamos do versículo que fala sobre os elementos abrasados, né? Mas também a gente pode ler aqui em Romanos 8, 18. 18 a 23, tá? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, tá? Então, irmãos, de novo, né? Vamos ler observando as palavras, né? Quando ele fala os sofrimentos do tempo presente, nós já vamos vincular com o versículo 4, que fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então a Bíblia, ela se completa de uma maneira maravilhosa, né? Então, para mim, estou observando que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Está falando aqui de Satanás, da corrupção de Satanás, que acabou trazendo a criação sujeita à própria queda. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Então aqui a gente vê, irmãos, que a própria criação, ela geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Então, nesse texto a gente também pode entender que, de alguma maneira, a própria criação está aguardando a restauração que virá com a revelação dos filhos de Deus. Então, ela poderia estar falando aqui de Apocalipse 21, né? A restauração de todas as coisas. E não somente a criação, mas nós
também, né, no versículo 23 fala assim: nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, a gente percebe, né, essa angústia, né, que não só a criação ela sofre essa angústia, como também nós, de alguma maneira, irmãos, estamos aqui sempre nos reunindo, buscando a presença de Deus, buscando o amadurecimento, buscando a transformação, buscando a comunhão. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma esperança, uma expectativa de que realmente nós sejamos finalmente 100% restaurados diante de Deus. Sejamos totalmente transformados. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, um desejo de vida eterna, o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de viver a plenitude da comunhão com o nosso Criador. Isso está latente dentro de nós, né? E por isso, irmãos, nós pagamos um preço. Por isso nós pagamos preço. Eu falo assim, não, vale a pena, irmãos, viver uma vida de restrição, no sentido de você abandonar as coisas que o mundo te impõe, te exige, que te oferece, em detrimento de buscar a santificação, buscar a presença de Deus, buscar o crescimento, o amadurecimento. Isso vale a pena, irmãos. Por quê? Porque no nosso interior, nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Então nós gememos, irmãos, gememos de maneira interior pela essa revelação, pela nossa transformação em glória. Então, não somente a criação, mas também nosso íntimo, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, todas essas coisas apontam para uma finalização, né, tanto da criação quanto da nossa própria vida, da nossa própria existência, aponta para uma finalização de revelação. Revelação, né? Aliás, nós estamos estudando o livro de Revelação, Apocalipse. Então, esse contexto é o contexto da nossa esperança, irmãos, da nossa expectativa, de nós termos a nossa vida, nosso corpo transformado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também, tá? Então, eu acho que todos nós concordamos que existe essa angústia dentro de nós, e também a natureza, a criação, ela padece por causa da corrupção, né? Nós não sabemos, irmãos, detalhar como que seria a restauração desta criação, né? Nós vemos algumas passagens lá em Isaías, por exemplo, que descreve algumas alterações de comportamento da vida animal, por exemplo, né? Criança brincando com o leão, pondo a mão na toca da cobra, não é isso? Então, essa restauração da criação, irmãos, ela acontece pela retirada do pecado que há no mundo, que destrói, que contamina, que corrompe toda a natureza e toda a vida humana. Então nós temos essa expectativa, irmãos. Irmãos, e nós temos que, vamos dizer assim, lembrar que nós temos essa expectativa. Que talvez muitas vezes nós somos abafados ou somos distraídos com outras coisas, né? A intenção de Satanás é justamente isso, é colocar em nós tantas coisas que a nossa expectativa e a nossa esperança da revelação do nosso Senhor, ela se torna leve ou leviana. Então nós estamos aqui, irmãos, porque nós queremos ter uma visão clara, límpida. Assim como João teve uma visão clara, límpida da vontade de Deus, nós também precisamos ter uma visão clara e límpida, tirar, né, todas as poeiras que tem na nossa vista, tirar todos os véus, né, tirar todos os ruídos exteriores que nos distraem, né, os flashes de luz que o mundo colocam na nossa vista. Irmãos, nós precisamos focar e olhar aquilo que o Senhor está nos mostrando, né? Isso é importante para nós, irmãos. Nós precisamos focar nisso. Então, nós não podemos apagar a nossa esperança, tá? Não podemos sufocar a nossa expectativa da redenção total. Nós temos que ter isso como alvo, como algo que vale a pena
nós buscarmos, nós batalharmos, ok? Bom, um outro aspecto também, que aí já é uma opinião, né, irmãos? Parece que com relação a o Senhor fazer um novo céu, uma nova terra, ou fazer a renovação, parece, né, que se Deus tiver que descartar esse universo, porque ele se tornou irrestaurável por causa do estrago de Satanás, não parece que poderia representar uma certa vitória de Satanás? Ele fez um estrago tão grande que nem Deus consegue consertar, né? Então eu vejo assim, irmãos, que realmente a obra do Senhor, ela é plena, ela é total, e ela não deixa brechas nenhuma, né? O Senhor realmente, ele pode todas as coisas. Então eu gosto de imaginar que o Senhor realmente, ele pode restaurar todas as coisas, né? Essa ideia de que o Senhor nos renova, no sentido de nos trazer uma novidade em qualidade, né? O Senhor não despreza a nossa origem, não despreza aquilo que nós fomos, ou a obra que o Senhor executou em nós, o trabalhar dele ao longo de toda a nossa vida, né? A obra redentora, o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um, irmãos. Tudo isso o Senhor está costurando, o Senhor tem crescido, e ele vai falar lá acho que lá no final do capítulo 22, ele fala: eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, olha, uma das últimas coisas que a Bíblia vai falar é o que o Senhor está nos aguardando com galardão na mão. Ele já nos deu o grande prêmio, o dom eterno, que é a vida dele. Mas no final ele ainda está falando que ele ainda tem um galardão para nos dar quando nós nos encontrarmos com ele. No que diz respeito, então, aquilo, porque ali está bem claro, né, irmãos? Aquilo que nós fizemos, segundo... Fugiu aqui. Segundo as suas obras. Então, uma coisa é o que nós recebemos como dom de Deus, né? Presente, a salvação, a vida eterna. Outra coisa é aquilo que o Senhor vai nos galardoar. O Sérgio falou alguma coisa sobre isso na semana passada, né? Uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. Então, irmãos, nós estamos pensando, né, que nós vamos nos encontrar com o Senhor, e o Senhor vai galardoar, vai falar assim: olha, realmente você foi servo bom e fiel. Então o Senhor realmente vai de alguma maneira, nos presentear agora com relação ao galardão, né? Ele já nos deu a salvação. E isso está registrado para que a gente busque, como meta, irmãos, nós alcançarmos aquele dia e estarmos em pé diante do Senhor, e não temos do que nos envergonhar daquilo que nós fomos ao longo do nosso viver. Então o Senhor, ele realmente tem essa capacidade de nos transformar. E eu realmente gosto de pensar que o Senhor, para isso, o Senhor, ele se empenha totalmente, irmãos, tá? Ok, vamos seguir um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mar já não existe. O mar já não existe. Então, a gente por muito tempo a gente imaginou, né, que no novo céu, se fosse um novo céu, uma nova terra, o mar já não existiria. Então seria um novo céu, uma nova terra sem mar, né? Mas, irmãos, na verdade, poderia ser assim também, tá? Mas também a gente pode interpretar de outra maneira, né? Nós vimos que o contexto que nós estamos vendo aqui de Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Nós já falamos sobre o mar no começo, vocês se lembram? No capítulo 13, nós falamos sobre o mar, né? Que do mar emergiria a besta, né? E nós vimos naquele momento, irmãos, que o mar nas Escrituras, o mar representa as nações e os governos corruptos, não é? Era do meio do seio dessas nações. Se você olhar lá em Isaías também, ele vai falar, Isaías 17:12, Apocalipse 17:1 vai falar sobre a besta estar assentada sobre as águas. O Apocalipse 17:17 vai falar que essas águas são as nações, né? Então,
é dentro desse contexto que agora ele fala assim: e o mar já não existe. Ele já não existe porque todos aqueles que comandavam essas nações, onde é que elas estão? Lago de fogo. Por isso não existe mais o mar. Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender a linguagem figurativa do livro de Apocalipse. Então, nós podemos entender que esses governos eles já não existem mais e eles foram todos lançados no lago de fogo. Então, talvez a explicação dessa frase dentro desse versículo que fala sobre o novo céu e nova terra. Agora eu vou entrar num outro tema, porque nós estamos falando agora, irmãos, de novo céu, nova terra, e nós precisamos entender a nossa relação com isso, né? Como que nós interagimos, como que nós vivemos, como é que nós conseguimos entender esse novo céu e essa nova terra, né? Bom, irmãos, eu vou dar uma volta um pouquinho para chegar num ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Nós falamos agora há pouco, né, que nosso ser interior, ele geme interiormente pela retenção dos nossos corpos. Então nós temos claro nisso na nossa mente, irmãos, que o Senhor ele nos regenerou, nos restaurou o nosso espírito. Ele tem transformado a nossa alma ao longo do nosso viver, né? Nós temos sendo ganhos pelo Senhor dia após dia. Isso é uma transformação. O Senhor está salvando a nossa alma, ou seja, nossa alma ela está sendo conservada íntegra, né? Porque Paulo fala assim, que seu corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros na revelação do nosso Senhor, não é isso? Então ele está falando de Apocalipse. Então ele falando corpo, alma e espírito. E nós sabemos, irmãos, que o nosso corpo mortal não vai herdar as coisas espirituais, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, não é isso? Mas o Senhor fala claramente que num piscar de olhos nossos corpos serão glorificados. Então está bem claro, irmãos, que no que diz respeito à nossa constituição, nós teremos corpo, alma e espírito. Mas o corpo não é esse que nós estamos vendo agora. Pelo menos ele não tem a mortalidade que hoje nós temos, né? As limitações que nós vivemos da vida humana, ok? Então, esse aspecto, né, do corpo é um aspecto interessante que a gente não consegue entender claramente, mas eu juntei alguns versículos, irmãos, para ver se talvez faça algum sentido, tá? Bom, Mateus 5, 29 a 30, ele fala a respeito lá de se teu olho direito te fazer tropeçar, é melhor você arrancar ele fora, né? Do que o corpo todo ser lançado no inferno. Eu não quero falar a respeito do olho, tá? Eu quero falar do corpo inteiro ser lançado no inferno. Então, no que diz respeito ao inferno, também vai ter o corpo, a alma e o espírito lançado no lago de fogo. O corpo vai para lá também. Também é um corpo ressurreto, porque eles ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo. Alguns foram lançados diretamente, né? Como o falso profeta, outro, né? Foi tudo lançado direto. Nós não entendemos isso, mas o fato, a Bíblia está falando, né? Que também haverá um corpo que será lançado no lago de fogo. Mateus 10, 28 fala: temais os que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Se você olhar o contexto desse versículo, fala assim, ó, não tema quem possa matar do teu corpo. Falando, está sendo ameaçado, falando para os cristãos que estavam sendo ameaçados, não temam aquele que pode matar o teu corpo, mas temam aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então ele está falando de algo espiritual, né, de você realmente perder o privilégio de ter a salvação e ser lançado totalmente, integralmente
com alma e corpo no inferno. Só estou fazendo esses versículos para entender que existe o elemento do corpo, né, que nós não sabemos exatamente como ele será, mas que ele está presente nos relatos bíblicos que nós estamos vendo aqui. Romanos 8:11, nós vemos o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Então, a mesma ação que o Espírito teve na ressurreição do Senhor, terá juntamente para conosco, né? Ressuscitará nosso corpo mortal. E nós vemos também o versículo lá de Romanos 8:23, que nós gememos aguardando a filiação, né? Filiação, a redenção do nosso corpo. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, está falando da completação da obra de Deus, né? A completação no sentido de fechou o pacote, fez a salvação do nosso espírito, da alma e agora do nosso corpo. Romanos 15, irmãos, é um capítulo inteiro que fala sobre a nossa ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos para a gente entender o contexto. O versículo 20, vamos lá. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo, né, irmãos, que o Senhor, ele na figura, ele é as primícias. Ele é as primícias. As primícias eram aqueles primeiros feixes que eram cortados, né, que eram apresentados diante de Deus. Então, o Senhor ele representa as primícias. Depois seremos nós, né? Então, da mesma maneira que o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, esse capítulo ele vai falar bastante sobre isso. Aí no versículo 35 fala assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Senhor, realmente, quando o Senhor nos criou, Ele criou cada um de um jeito, de maneira apropriada, tá? Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Então, comparando agora com os corpos celestiais, os anjos e os homens. Uma é a glória do sol e outra da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então agora nós estamos vendo como que é essa ressurreição, não é? Semeia em desonra, nós vivemos uma vida de corrupção, mas na ressurreição ele vem em glória. Semeia-se em fraqueza, ou seja, nós nascemos, o Senhor semeou em fraqueza e nós ressuscitamos em poder. Semeia-se natural, nós nascemos natural, ressuscita corpo espiritual. Então aqui ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: pois o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. Nós somos alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O Senhor Jesus é o espírito que dá vida. E Ele deu a nós essa vida. Aí ele fala assim: mas o primeiro não é o primeiro espiritual, e sim o natural. E depois, então primeiro vem o natural e depois vem o espiritual. Essa é a sequência. O primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo homem é do céu. Aqui, irmãos, ele fala a respeito do primeiro homem. O primeiro homem é Adão e representa a humanidade.
O segundo homem é segundo Deus, é segundo Deus, é espiritual, vem do céu, vem da vida de Deus. E se a gente voltar lá para Apocalipse 21, nós vimos lá que as primeiras coisas já passaram. Então, esse primeiro homem está relacionado a essas primeiras coisas lá em Apocalipse 21. Essas coisas já passaram, né? Você vai ver isso no versículo 4 também, ele fala. Vai ser enxugados os nossos olhos, porque as primeiras coisas passaram. Essas coisas da velha criação já passaram, né? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como que é homens celestiais, também os celestiais. Irmãos, aí ele fala assim: isso vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Nós conhecemos esse versículo, né? Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós vemos que é necessário realmente que esse corpo seja transformado. E assim será, né, na ressurreição. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Não tem mais morte, irmão. Porque o nosso corpo ele foi transformado em corpo de glória, incorruptível. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aqui um encorajamento para nós prosseguirmos, né, nessa obra de transformação do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui a gente vê um detalhamento maior sobre a questão da ressurreição. Então, nosso corpo ele vai ser transfigurado, corpo de glória incorruptível, ok? Só um detalhe, né? Mateus 22, 30... ele também acrescenta um detalhe, que em ressurreição nós não casamos, nem nos damos em casamento. Seremos como os anjos, nesse sentido, que anjo também não se casa, porque não haverá mais necessidade de reprodução. Então, nosso relacionamento entre nós será um relacionamento realmente diferenciado, porque nós vamos estar em ressurreição, tá? Agora eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Que Jesus, quando ressurreto, ele interagia com o meio ambiente, ele interagia com as pessoas, mas ele também fazia coisas extraordinárias, porque ele aparecia e desaparecia. Eu separei um texto aqui de Lucas, que consegue mostrar quase todas essas coisas num texto curto aqui, ó. Lucas 24, diz o seguinte: falavam ele ainda essas coisas. Esse falavam ele ainda essas coisas era aqueles dois que caminhavam no caminho de Emaús, que Jesus andou perto deles, falou um monte de coisa. A hora que eles perceberam que era Jesus, puf, e eles foram contar isso para os discípulos. Então falavam ainda essas coisas. Quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estavam admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, irmãos, é muito interessante essa passagem, né? O Senhor se mostrou, né, de maneira física, interagindo com eles, e até comeu. Eu não vejo qual é a razão dele comer,
Aliás, a razão está aqui, né? É para que eles crescem realmente que Ele era o Senhor, né? Eu creio que um corpo ressurreto não precisa de peixe assado nem de favo de mel, mas ali para fortalecer a fé dos discípulos, o Senhor até comeu. Então, irmãos, a gente vê que de alguma maneira o Senhor ressurreto com o seu corpo de glória, Ele interagia até com o meio ambiente ali, né? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque em Filipenses 3, 17 e 21, a palavra fala que Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória de Jesus. Então, uma referência à maneira como o Senhor se apresentava ali. O Senhor, Ele tinha essa questão, Ele podia aparecer e desaparecer, mas Ele interagia com as pessoas, interagia com o meio ambiente. Irmão, eu fiquei pensando, então, para que ter um corpo de glória igual ao de Jesus, que interage com o ambiente físico? Para que nós teríamos um corpo de glória igual ao de Jesus, que a Bíblia está dizendo que seria igual ao corpo de Jesus, que interage com o meio ambiente? Irmãos, isso só faz sentido para nós se nós realmente entendermos que o trono de Deus, os céus, vêm para a terra. Só faz sentido, irmãos, se a gente entender que o fluxo é diferente daquilo que a gente imaginava, né? De que nós vamos para o céu. Mas a Bíblia está falando que o trono de Deus vem para o céu e Ele vem estabelecer o seu tabernáculo aqui na terra. Deus habitará com os homens e os homens habitarão com Deus. Nós estaremos vivendo numa situação, irmãos, em que há uma coisa espiritual que veio habitar com Deus. E vamos pensar o seguinte, irmãos. Os homens ressurretos, nós passamos a habitar com Deus. E Deus vem habitar com nós. Não é isso que nós lemos aqui em Apocalipse? Irmão? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nós vemos, irmãos, que realmente o que a Bíblia nos mostra é que os homens ressurretos passam a habitar com Deus, com Deus no céu que veio à terra, né? Então, irmãos, o que a gente vê? Que o céu, que é onde Deus habita, se tornou um novo céu. O céu de Deus se tornou um novo céu, porque a partir de agora, os homens habitam com Ele. Vem coisa. A terra nunca teve o céu aqui, mas agora o céu desceu até a terra, não é isso? Então essa terra também se tornou uma nova terra. Consegue entender, irmãos? Então nós temos um novo céu, que agora tem Deus mesclado com o homem mesclado com Deus, habitando juntos. E nós temos uma nova terra, onde também os céus desceu até a terra, e Ele se estabeleceu como morada eterna nessa terra. Mas tem um lado espiritual que está habitando conosco, e nós já vimos nas mensagens anteriores, haverão povos, então ela vai continuar existindo como um ambiente físico. Talvez explique por que nós temos um corpo de glória que interaja com as coisas físicas. Nós vemos, irmãos, que nós seremos reis juntamente com o Senhor. Reinaremos. Então nós vamos interagir com esses aspectos físicos também. Pelo menos essa é a visão que a gente está conseguindo perceber aqui na palavra. Então, irmãos, a terra se tornou uma nova terra e o céu se tornou um novo céu. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós estamos vivendo uma nova realidade. Nós não temos explicação para todas as coisas, nós não conseguimos explicar se a ciência continuará funcionando ou não, se nós precisaremos da internet no futuro, se a tecnologia vai continuar existindo no futuro para atender as nações ou não. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos,
que o Senhor vem para estabelecer o seu tabernáculo aqui na terra. Então, qual é a coisa mais importante do novo céu e da nova terra, irmãos? A coisa mais importante é a Nova Jerusalém, que é o lugar de habitação de Deus aqui na terra. Nós vamos estar vivendo, né, essa realidade da nossa união com Deus. Nós não sabemos dizer, irmãos, se essa Nova Jerusalém, essa cidade que desce, ela é literal ou ela é figurativa. Não importa muito, irmãos. Não importa muito. O que mais importa é que, apesar dela ser uma figura descrita no Velho Testamento, tem alguns aspectos que são práticos, que não são figurativos. Como, por exemplo, o fato de Deus estabelecer morada eternamente junto com o homem. E que o homem fazer parte integrante. Então, quando você olha a Nova Jerusalém, você não vê uma cidade composta de edifícios, mas vê uma cidade composta de pessoas. Quando a gente vê a descrição da Nova Jerusalém, quando ela começa a falar do tamanho dela, né, o tamanho dela, para descrever o tamanho dela, irmãos, ele está 12 mil estádios, né, 144, são números que dizem respeito à perfeição de Deus. As medidas, elas são perfeitas, são completas. Então elas têm uma conotação de perfeição. Ela fala a respeito do número 12 várias vezes, as 12 tribos, os 12 apóstolos, falando das portas, falando dos fundamentos, mostrando tudo isso, irmãos, que essa Nova Jerusalém foi fundamentada em cima, né, da vida, né, do Senhor no Velho Testamento, em cima das 12 tribos, em cima dos ensinamentos dos apóstolos. Então você olha para essas figuras e vê assim, como é perfeito, como é perfeita essa figura. Nós não precisamos ficar olhando, irmãos, a qualidade das pedras, se é jaspe, se é sardônio, se é... Irmãos, isso são as peculiaridades que a gente tenta representar ou tenta explicar de uma maneira inexplicável aquilo que não dá para se explicar mesmo. O que é a Nova Jerusalém? Mas essencialmente, irmãos, nós entendemos essa entidade, habitação de Deus com os homens. Quando a gente vê aqui em Apocalipse 21, 9, depois dessas visões aqui de João, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então acho que João foi esperando ver o quê? Uma noiva, não é isso? E o que ele viu? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Então é a noiva ou é uma cidade? Essas são as duas coisas, irmão. Essa cidade é a noiva. Ela descia do céu. É a noiva. A noiva. No Novo Testamento nós vemos que a noiva é a igreja. E que a igreja somos nós. Então, irmãos, é uma figura de linguagem para nós compreendermos o grau de união que nós temos com o Senhor. Quando a igreja, a Nova Jerusalém se é apresentada como a noiva tem um relacionamento íntimo com o seu noivo. Então é isso que ela está mostrando para nós. Isso que é o prático. Né? Nós habitarmos com Deus, termos um relacionamento eterno com o Senhor Jesus, que é por meio do qual nós estamos vinculados a Deus, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E nós vamos ver em várias passagens mostrando claramente, irmãos, o nosso vínculo com o Senhor. Essa noiva ataviada, né? Quando você vai para Pedro, por exemplo, irmãos, nós vemos lá que nós somos pedras vivas edificadas como santuário de Deus. Essas pedras vivas, irmãos, são as pedras da Nova Jerusalém, né? Dessa figura da nossa união com o Senhor. Nós vemos em Gênesis, irmãos, nós vemos o Senhor vindo todos os dias na virada do dia conversar com o homem, ter comunhão com Ele.
Depois nós vemos, depois da queda, os patriarcas edificando altares e Deus tendo comunhão com eles e falando com eles, se relacionando com os patriarcas. Depois nós vemos mais adiante no livro de Êxodo, o Senhor mostrando a figura do tabernáculo, para ter um lugar onde Deus poderia descansar os seus pés aqui na terra. Ele poderia estar presente, se comunicando com a nação de Israel, falando com Moisés face a face. Depois nós vemos Davi e Salomão edificando o grande templo. Depois nós vemos Jesus dizendo que aquele templo ia ser destruído e que nós seríamos o templo do Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, que desde Gênesis nós vemos um Deus querendo se relacionar com o homem, querendo vir até o homem, querendo se mostrar a ele, ter uma comunhão com ele, tendo um relacionamento com ele. Isso tudo, irmãos, está desde Gênesis apontando para uma coisa: Apocalipse 21, a consumação final e máxima do plano de Deus. O que Deus queria, no final das contas, passando a régua, era esse versículo 3 de Mateus 21, de Apocalipse 21. A habitação de Deus com os homens. Até a obra redentora do Senhor, irmãos, ela veio para que isso pudesse acontecer. O Senhor providenciou a maneira pela qual nós pudéssemos ser resgatados, regenerados e nos tornássemos filhos coparticipantes dessa natureza. Mas o que Deus realmente queria é ter comunhão eternamente com o homem. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa figura, vendo que quando o Senhor veio aqui para a terra, a palavra fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, de realidade. Então nós vemos o desejo de Deus, irmãos, sempre foi tabernacular. Tabernacular é uma palavra bíblica que ela descreve esse lugar onde Deus pode colocar seus pés aqui na terra, onde Ele pode ter a comunhão com o homem. Esse é o desejo e é o ápice da vontade de Deus. Quando nós vemos rapidamente a descrição da Nova Jerusalém, nada mais é, irmãos, do que ela tentar descrever a composição dessa Nova Jerusalém. São feitas de pessoas transformadas. Quando você vê as várias pedras preciosas, elas mostram cada um de vocês é uma pedra preciosa colocada nessa Nova Jerusalém, que foi trabalhada com o Espírito Santo, trabalhou na vida de vocês, para que vocês pudessem compor essa Nova Jerusalém. Ela fala que ela não tem santuário, porque o santuário é a própria pessoa. O seu santuário é o Senhor, porque o Senhor está ali. Ele é o santuário, não é? Essa cidade não precisa de sol, porque a glória de Deus está ali. A cidade não precisa de... O mundo lá fora vai precisar de sol, de lua, etc. e tal. Mas a cidade não precisa, porque a própria glória de Deus está ali. Ela descreve isso como ouro transparente, irmãos, para mostrar que Deus é totalmente transparente, irmãos. Ele é puro, ele é límpido. As coisas relacionadas a Deus e a nossa vida transformada é transparente, irmãos. É pura. Foi limpa. Porque nós fomos transformados pelo Senhor. Irmãos, é maravilhoso, né? Nós entendermos que o propósito de Deus é nos trazer a essa condição, né? Ele está criando um novo ambiente, um novo céu, uma nova terra, numa condição nova, para que essa nova Jerusalém, e é nova também porque ela está em contraste com a velha Jerusalém, né? Que era o lugar de habitação de Deus na terra. Agora a nova é o upgrade, né? É onde nós vemos até que Abraão, ele andava na terra, né? Como peregrino, porque ele não queria fixar raízes nessa terra, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, e Deus lhe preparou uma cidade. Está em Hebreus. Que cidade que é essa, irmãos? Essa Nova Jerusalém.
Então Abraão, ele estava com o olho lá nos céus, olhando, né, essa nova Jerusalém descendo, e falou assim: por que eu vou me apegar a essas coisas daqui? Ele conseguia enxergar Apocalipse 21, irmãos. Abraão enxergava o Apocalipse 21. E eu penso, irmãos, que dessa maneira nós também precisamos enxergar, exatamente dessa maneira, né? Andar nessa terra como peregrinos, não criar raízes, porque nós aguardamos uma cidade que tem fundamentos. Essa cidade é a Nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus com os homens, e você está incluído nisso. Você faz parte dessa cidade, eternamente vivendo em comunhão com o Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Que nossos olhos realmente possam se abrir para que a gente possa compreender plenamente esse coração e nós possamos cooperar com o Senhor, né? De várias maneiras, nos transformando e salvando as pessoas, para que elas também possam fazer parte desse novo céu, dessa nova terra e dessa nova Jerusalém. Amém?